Você já parou para pensar se os conflitos que estamos vendo no Oriente Médio podem ser mais do que simples disputas políticas? E se eles forem parte de um plano divino, sinais claros do cumprimento das profecias do Apocalipse? Nos tempos atuais, os olhos do mundo se voltam para essa região, palco de guerras antigas e recentes, mas será que tudo isso aponta para algo maior? Prepare-se para uma reflexão profunda e embasada na palavra de Deus. Se você quer entender os sinais dos tempos e como a Bíblia alerta sobre o que está por vir, fique comigo até o final. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo revelador. Na Bíblia, em Mateus 24, Jesus Cristo nos fala sobre os sinais que antecedem o fim dos tempos. Ele menciona guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e perseguições como sinais que marcarão o início do Apocalipse. O Oriente Médio, berço das grandes religiões monoteístas, tem sido palco constante dessas guerras e conflitos, um cenário que pode muito bem se encaixar nessas profecias. Além disso, o livro de Ezequiel, no capítulo 38 e 39, fala de uma grande batalha envolvendo nações do Oriente contra Israel. Um conflito que muitos estudiosos acreditam estar próximo de se cumprir diante dos nossos olhos. O retorno do povo judeu à sua terra e os crescentes conflitos regionais nos remetem a essa profecia que aponta para um confronto decisivo. O Apocalipse 16 também descreve guerras e catástrofes que abalarão a humanidade, culminando no julgamento final e no estabelecimento do reino de Deus. Por isso, quando vemos a escalada de tensões e a complexidade das alianças no Oriente Médio, devemos abrir nossos olhos para esses sinais e refletir sobre a proximidade do fim. Mas não é só para temer que devemos olhar para essas profecias. Elas também nos alertam a manter a fé firme, a estar preparados espiritualmente e a buscar o verdadeiro sentido da nossa existência diante do Senhor. Se você quer continuar recebendo estudos profundos baseados na Bíblia, sobre os sinais do Apocalipse e outros temas espirituais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Vamos juntos entender os tempos em que vivemos e fortalecer nossa fé para o que está por vir. Nos dias de hoje, o mundo assiste atento a um cenário cada vez mais tenso e volátil no Oriente Médio. Notícias constantes de conflitos, alianças militares, crises humanitárias e disputas políticas não saem das manchetes. Mas será que tudo isso é apenas fruto de interesses humanos? Ou será que esses eventos têm um significado mais profundo, espiritual e profético? Muitas pessoas, principalmente os que buscam entender os sinais dos tempos à luz da Bíblia, creem que estamos diante do cumprimento das profecias do Apocalipse, anunciando que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Para compreendermos essa questão, precisamos voltar nossa atenção para a palavra de Deus, onde o próprio Jesus Cristo nos advertiu sobre os acontecimentos que marcarão os últimos dias da humanidade. Um ponto importante para entendermos o cenário profético é o livro do profeta Ezequiel, especialmente nos capítulos 38 e 39. Nessa passagem, o profeta fala sobre uma guerra futura envolvendo Gog, da terra de Magog, e um conjunto de nações do Oriente que se unirão para atacar Israel. Essa batalha, conhecida como a Guerra de Gog e Magog, é vista por muitos como um confronto decisivo que ocorrerá antes do juízo final. O que chama a atenção é que após quase 2 milênios, Israel voltou a ser uma nação independente em 1948, cumprindo outra grande profecia bíblica, Ezequiel 37, que falava do restabelecimento dos ossos secos, símbolo do povo judeu retornando à sua terra ancestral. Desde então, a região tem vivido uma série de conflitos que, à luz dessa profecia, indicam que a guerra anunciada por Ezequiel
está se desenhando diante dos nossos olhos. Esses confrontos não são meramente políticos ou territoriais. Eles carregam um peso espiritual e simbólico muito grande, pois envolvem a terra prometida por Deus a seu povo escolhido. A escalada das tensões e alianças militares envolvendo países do Oriente Médio e até mesmo outras potências mundiais confirmam a possibilidade de estarmos caminhando para o cumprimento dessa profecia. Além das palavras de Jesus nos evangelhos e das profecias do profeta Ezequiel, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, oferece uma visão poderosa e detalhada sobre os acontecimentos que marcarão o fim dos tempos. Também conhecido como o livro da Revelação, o Apocalipse é uma obra rica em símbolos e imagens que descrevem a luta final entre o bem e o mal, o juízo divino sobre a humanidade e a consumação dos planos de Deus para a criação. Além das palavras de Jesus nos evangelhos e das profecias do profeta Ezequiel, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, oferece uma visão poderosa e detalhada sobre os acontecimentos que marcarão o fim dos tempos. Também conhecido como o livro da Revelação, o Apocalipse é uma obra rica em símbolos e imagens que descrevem a luta final entre o bem e o mal, o juízo divino sobre a humanidade e a consumação dos planos de Deus para a criação. Um dos capítulos mais impactantes dessa narrativa é o capítulo 16, onde são relatadas as chamadas 7 taças da ira de Deus. Essas taças simbolizam a manifestação plena da justiça e do juízo divino, uma série de eventos catastróficos que caem sobre a terra como consequência da rebeldia humana e da persistência no pecado. Entre essas taças, encontramos descrições de guerras devastadoras, terremotos poderosos e outras calamidades que transformarão radicalmente o mundo que conhecemos. No Apocalipse 16, cada taça derramada desencadeia uma nova manifestação da ira de Deus. A primeira taça faz surgir dores malignas e feridas nos que têm a marca da besta. A segunda transforma os mares em sangue, causando a morte de todas as criaturas aquáticas. A terceira taça afeta os rios e fontes de água, tornando-os em sangue. A quarta faz com que o sol queime intensamente as pessoas. A quinta mergulha o reino da besta em trevas densas. A sexta reúne os reis da terra para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. E a sétima provoca um terremoto sem precedentes, acompanhado de grandes tempestades e a queda da grande cidade, simbolizando o juízo final. Essas taças não são meras catástrofes naturais ou eventos aleatórios. Elas representam a justa retribuição de Deus contra o mal e a injustiça que dominam o mundo. O livro deixa claro que essas calamidades não têm o intuito apenas de castigar, mas também de purificar a terra e seus habitantes, preparando o cenário para a vinda do reino de Deus, um reino de justiça, paz e amor eterno. No contexto das guerras, especialmente, o Apocalipse 16 revela que os conflitos que ocorrerão no fim dos tempos terão um propósito espiritual muito maior do que meras disputas políticas ou econômicas. Essas guerras são parte do juízo divino, um instrumento usado por Deus para purificar o mundo, quebrar as forças do mal e estabelecer seu reino de forma definitiva. A narrativa das alianças militares e dos exércitos que se juntam para o confronto final indica que não estamos diante de acontecimentos isolados, mas de um clímax histórico e espiritual planejado desde a eternidade. Quando olhamos para a realidade atual do Oriente Médio, percebemos uma complexa teia de alianças, interesses conflitantes e confrontos constantes. Essas tensões que marcam a região não são apenas fruto do acaso, nem exclusivamente resultado de falhas humanas. Elas também se encaixam na descrição bíblica dos eventos do fim dos tempos. O Oriente Médio
Como berço espiritual e geográfico do povo de Deus e palco das grandes profecias bíblicas, tem um papel central nesse drama apocalíptico. Ao observarmos essa realidade à luz do Apocalipse, devemos reconhecer que o cenário caótico das guerras, das divisões políticas e das crises humanitárias na região é uma parte do cumprimento das Escrituras. Essa compreensão nos leva a enxergar, além das causas imediatas e visíveis, as disputas por território, recursos e poder, e a entender que existe um propósito divino maior atuando na história. As guerras do Apocalipse não são um fim em si mesmas, mas um meio pelo qual Deus traz à luz a necessidade de arrependimento, mudança e redenção. Elas expõem a fragilidade e a corrupção da humanidade quando está separada de Deus, mas também revelam a fidelidade e a soberania divina que nunca abandonam seu povo. Além disso, a intensidade e o alcance dessas guerras no final dos tempos, conforme descrito no capítulo 16, indicam que nenhum poder humano poderá impedir a consumação do plano divino. Os exércitos que se levantam para a batalha são figuras simbólicas que representam as forças espirituais do mal, mas também as nações e líderes terrenos que escolheram se opor à justiça e ao reino de Deus. Esses conflitos, portanto, são ao mesmo tempo espirituais e físicos. Eles envolvem uma dimensão invisível de luta entre as forças do bem e do mal, que se manifestam no cenário terrestre por meio das guerras, calamidades e turbulências que abalam o mundo. Por fim, o terremoto e a queda da grande cidade mencionados na sétima taça simbolizam a derrota definitiva do sistema de pecado e opressão que domina a terra. Essa grande cidade, muitas vezes interpretada como Babilônia, representa o centro do poder mundano que se opõe a Deus e que será destruído para dar lugar ao estabelecimento do reino eterno. Em resumo, o capítulo 16 do Apocalipse nos mostra que as guerras e catástrofes do fim dos tempos são manifestações inevitáveis do juízo divino. Elas cumprem um propósito sagrado: purificar o mundo, derrubar o mal e preparar a humanidade para a chegada gloriosa de Cristo e a inauguração de seu reino. Portanto, ao observarmos os conflitos no Oriente Médio e outras partes do mundo, devemos enxergar com olhos espirituais atentos, compreendendo que estamos vivendo um tempo profético, anunciado desde os tempos antigos por Deus. Essa percepção não deve gerar medo, mas sim vigilância, fé e a certeza de que, apesar das tribulações, o plano divino se cumprirá em sua plenitude, trazendo justiça e paz eterna para todos aqueles que se voltarem para Deus.